Então nós andamos a fazer um estudo que é sobre este livro, O Nosso Lar. Então eu vou fazer um pequenino resumo para que vocês possam compreender e, claro, quem já está a acompanhar este estudo é sempre mais fácil, mas quem está pela primeira vez ou que não tem acompanhado, é importante ter uma noção do que é que nós estamos a falar. Então, Nosso Lar é o nome da colónia espiritual que André Luiz, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, nos apresenta numa narrativa vibrante sobre a vida no mundo espiritual. Este livro permite-nos antever um mundo espiritual que nos aguarda quando abandonarmos o corpo carnal pela morte física. Quer dizer que nós não temos ainda noção do que é que acontece quando desencarnamos. Mas estes espíritos de luz trouxeram até nós, de facto, este esclarecimento, esta grande novidade. O que é que acontece depois de desencarnarmos? Este livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Penso que a maior parte de nós conhece. Ele nasceu a 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Brasil. É considerado o maior médium psicógrafo do mundo. Foi um médium completo, tanto do ponto de vista moral como de técnica mediúnica. Psicografou 401 livros. Desencarnou em 2 de junho de 2002, em Uberaba. Chico é considerado um homem chamado amor. E, de facto, a sua simplicidade, a sua humildade, a forma como ele abnegadamente se entregou à obra da paz, do amor, como médium, é de facto um homem chamado amor. Então foi ele que psicografou este livro. E psicografou através do seu mentor, um dos mentores que ele tem. Então André Luiz é o seu mentor, é o nome fictício da entidade espiritual que quis permanecer no anonimato. Na sua última encarnação, André Luiz apresenta-se como médico, residente no Rio de Janeiro. Neste livro ele narra a sua história após o seu desencarne. Ou seja, um médico com muito sucesso, que residiu no Rio de Janeiro, casado, com filhos, com uma vida praticamente normal, como todos nós temos, desencarnou, assim como um dia nós todos vamos desencarnar, ou seja, não estamos cá para ficar para sempre. Isto vai ser, de facto, o mais certo na nossa vida, é desencarnarmos. Um homem que não acreditava em Deus, um homem da ciência e que realmente tinha as suas dúvidas sobre o que era ser espiritual. Nem sequer perdeu tempo na sua vida com estas, no fundo, com estas questões. Então, o que é que aconteceu após André Luiz ter desencarnado? Após o seu desencarne, André Luiz desperta numa zona inferior e de sofrimento, uma espécie de purgatório que se chama umbral. Só pelo nome dá-se um certo arrepio, não é? Mas as imagens ainda tocam mais fundo. E o próprio livro está extraordinariamente narrado, parece que estamos a viver ali. Mas também temos já o filme, não é? Aqui padeceu de imensos sofrimentos durante 8 anos. Sentia fome, frio, dor, solidão, angústia, desalento e foi sujeito a diversas perseguições. Vejam bem, também os espíritos sentem fome, frio, dor.
angústia. E vejam como aqui nesta zona os espíritos perseguiam-se uns aos outros, atrapalhavam-se uns aos outros. De facto, é complicado pensar assim, não é? Durante 8 anos ele padeceu desta forma. E claro, ao longo do tempo ele foi perdendo as suas forças, a sua capacidade de resistir. E quando já não tinha forças, pediu ajuda a Deus. E quando ele fez uma prece tão profunda, tão verdadeira, realmente ele sentiu que iria ser ajudado. E isso acontece connosco. Quantas vezes? Quando estamos bem, nem sequer nos lembramos de Deus, não é? Quando tudo está bem, somos nós os maiores. É o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Mas quando realmente passamos por dificuldades, e às vezes as dificuldades são tão grandes, é aí quando vamos buscar aquela pequenina força, aquela centelha de luz que existe dentro de nós, aquela fé, e que pedimos ajuda. E quando nós pedimos ajuda, e quando é mesmo um pedido sincero, verdadeiro, Deus ajuda. Então ele, ao pedir ajuda, ao sentir que era um ser incapaz de se poder ajudar a si próprio, não tinha essa capacidade, tinha que recorrer a Deus, afinal, porque Deus existe, eis que a ajuda veio ao seu encontro. Então reparem, ele tem uma tênue visão de seres diferentes, vestidos de branco, ainda por cima com uma maca. E essa maca e esses seres de luz aproximaram-se dele. Foi recolhido e transportado pelos espíritos de luz. Estão a ver? Do vosso lado esquerdo, estas bolinhas branquinhas são os espíritos a transportar André Luís e outros irmãos que também foram recolhidos na mesma altura. E para onde é que André Luís teria ido? Para uma colónia espiritual que fica acima da crosta terrestre, sobre a cidade do Rio de Janeiro. E essa colónia chama-se Nosso Lar. Agora, pensemos assim, será que existe só essa colónia espiritual? O que é que vocês acham? Não. Com certeza que nós temos uma específica por cima das nossas cidades, também em Portugal e em todo o mundo. Há imensas colónias espirituais que, no fundo, são transitórias. É aí que nós somos, de facto, ajudados a reequilibrar-nos e a projetarmos para uma nova reencarnação. Clarencio, o senhor que está a tocar na pedra, porque bastava ele tocar naquela pedrazinha e abria-se, era tipo um portão. Ministro do Auxílio, acompanhado de 2 trabalhadores da colónia espiritual, resgatam André Luís da zona inferior. Que coisa mais bonita, não é? Foi preciso André Luís, durante 8 anos, perceber que bastava pedir ajuda, mas pedir ajuda com sinceridade, para poder, de facto, sair daquela zona horrível. Já na colónia espiritual O Nosso Lar, Lísias será o seu enfermeiro e seu grande amigo, que o ajudará a recuperar o equilíbrio físico e emocional. Vejam o tipo de hospital que existe no nosso lar. Tudo harmonioso. E que está Lísias a fazer aqui? O que é que ele estará aqui a fazer? Está a tratar energeticamente, que no fundo é o passo que nós fazemos aqui, não é?
a tratar energeticamente o perispírito de André Luís, não é? Porque ele aqui já não tem corpo físico, é o seu perispírito. E porque será que será aqui nesta zona? Porque ele tinha problemas a nível do estômago, dos intestinos. Aliás, ele desencarnou por esse motivo. Por isso, quando nós desencarnamos, os problemas físicos que levamos têm que também ser lá tratados. Por isso convém. E porquê que ele terá ido para o umbral? É que André Luís não percebia. Um homem que teve uma vida normal, não é? Médico, enfim, porquê ter sofrido o que sofreu? Não conseguia aceitar. Então, neste hospital espiritual, André Luís recebe amoroso tratamento e começa a compreender a razão do seu sofrimento. É que nós temos muitas coisas que às vezes escondemos de nós próprios e dos outros, mas que não conseguimos esconder da nossa consciência nem de Deus. Como, por exemplo, o orgulho. Como, por exemplo, o egoísmo. E André Luís, nessa última reencarnação, foi de facto um homem muito orgulhoso, porque era um homem da ciência, era médico, tinha de facto o seu status, não é? E, enfim, cometeu grandes excessos, tanto que ele foi para o umbral porque foi considerado suicida inconsciente. E por que será? Enfim, porque ele gostava também de beber, às vezes de uma forma que não era a melhor, a mais saudável, não se alimentava convenientemente, e todos esses excessos que nós cometemos, estamos a matar, entre aspas, o nosso corpo. Por exemplo, quem fuma, quem bebe bebidas alcoólicas em excesso, enfim, quem não tem uma alimentação equilibrada, tudo isso são fatores que nos vai tornar suicidas inconscientes. Então, aqui, André Luís, ele não tinha noção de que fazia mal a si próprio, e aqui, já no mundo espiritual, ele começa a perceber os grandes erros que cometeu. Ao melhorar, após francas melhorias, Lísias acompanha André Luís a visitar e a conhecer a colónia. Estava maravilhado com os jardins, com as ruas, com os edifícios, e ainda há pouco vimos o capítulo 10, até as águas. Tudo era harmonia. Vejam bem, isto é mesmo aquele céu que nós pensamos que existe, não é? E que todos nós queremos ir para lá. Vejam bem, flores, bosques, água, tudo harmonioso, tudo limpo, tudo organizado. Que coisa maravilhosa, não é? Com este amigo e irmão, André é esclarecido e informado de toda a atividade da colónia. No aerobus, André tem uma visão mais ampla da colónia. Vejam bem, até transportes existe. Mas não existem carros em todos os lados, como nós aqui, que somos ainda muito comodistas. Queremos o carro aqui mesmo, aqui à frente, aqui à portinha. Lá existem, no fundo, transportes públicos, que é isso que nós também temos que começar a trabalhar em nós, a usar mais os transportes públicos, por uma questão ambiental, evidentemente. Então ele começa a receber aqui grandes informações que ele não tinha noção e que nós também não temos. E que, graças a esta obra, o Nosso Lar, assim como outras obras, vamos começando a compreender um pouquinho o que é que acontece do outro lado. Então vamos agora abordar o capítulo 11. Notícias do plano. Então André Luís diz-nos assim:
desejaria meu generoso companheiro facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colónia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Ou seja, neste passeio em que ele ia com Lísias, Lísias queria explicar melhor como é que tudo funcionava, toda a organização do nosso lar, mas de facto não poderia perder demasiado tempo porque ele tinha trabalho a fazer. Vejam bem, trabalho. Nós às vezes pensamos que morremos e vamos descansar, não é? Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços? Exclamou bondosamente Lísias, pois conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Vejam bem, existem lá ministérios e esses ministérios existem pessoas, no fundo espíritos, a trabalhar. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo à visão detalhada de um só deles. Imaginem, para nós compreendermos toda esta dinâmica, toda esta organização, iria demorar muito tempo para podermos perceber como é que tudo funciona lá. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Queria ele dizer que, através de Clarencio, André Luís poderia ter a permissão de poder visitar alguns destes ministérios para perceber como é que funcionava. Voltamos ao ponto de passagem do aerobus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade, dizia André Luís. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Vejam bem, até toda a questão do umbral foi positivo. Aliás, foi muito positivo. Porque ele agora vê-se no meio da multidão e já não tem aqueles temores que ele tinha. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessada em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível. Ou seja, André Luís, um homem de ciência, um homem de estudo, claro que ele queria saber como é que tudo funcionava, perceber tudo em todos os pormenores. Então ele queria aproveitar ao máximo a companhia de Lísias para perceber como é que tudo funcionava. Então, Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colónias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Será que tudo é igual? E o que é que Lísias responde? De modo algum. De modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagina a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir, mas importa considerar que cada colónia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Então, quer isto dizer que se nós vamos verificar no próprio planeta Terra, que é uma coisinha minúscula num universo infinito, se há tanta diversidade nos países, as culturas, as civilizações, até nós no nosso próprio país, temos um país tão pequenino e tão diversificado, não é? O Algarve, o Alentejo, o Ribatejo, não é? Tudo é tão diferente. Imaginem só, num universo imenso. Mas o que é que distingue todas estas diferenças de colónias? O que distingue é o degrau em que está a nível de evolução. É o que distingue, acima de tudo. E claro que esta colónia espiritual, nosso lar, por estar tão próxima da crosta terrestre, não é das mais evoluídas. Há mundos mais ditosos.
Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colónias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Vejam a entreajuda que existe no plano universal. O nosso lar foi buscar informações e vocês já vão ver a outra colónia. Outras colónias vão buscar informações e orientações ao nosso lar. E é assim. No fundo, somos todos um. Estamos todos ligados. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Responde Lísias. Sim, os missionários da criação do nosso lar visitaram os serviços da Alvorada Nova, uma das colónias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos, ou seja, ao formar o nosso lar, os espíritos que aí se juntaram para o formar, que inclusivamente do século XVI foram portugueses, foram buscar todas as informações e orientações a uma outra colónia que já existia, que é Alvorada Nova. Estão a ver? Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. Ou seja, eles acharam que não deveriam manter uma palavra departamento porque tem muito mais a ver com a parte mais material. E ministério está mais ligado à espiritualidade. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro, atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Vejam bem que grande lição para nós. Tudo tem uma ordem. É rigorosa na ordem e na hierarquia. Há um respeito muito grande por essa ordem, pela hierarquia, por todas as leis que ali estão adjacentes. E nós aqui, quantas vezes não aceitamos as ordens e as hierarquias que vamos tendo na nossa sociedade, não é? Até de filhos para pais. Quantas vezes não há respeito? Quanto mais para com o nosso chefe, não é? Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor, ou seja, não é como cá, não é? Nós temos assim, é o meu amigo vai-me fazer este jeito de ter este trabalho ou aquele trabalho, ou de conseguir este mérito. Aqui não. Aqui não. Aqui é por mérito próprio. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido o longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Vejam, é uma colónia que existe para, essencialmente, nos reequilibrarmos, tomarmos consciência e prepararmos-nos novamente para vir reencarnar ao planeta Terra. Porque nós aceitamos a reencarnação e, evidentemente, com a orientação de Deus e da espiritualidade superior, até programamos o tipo de reencarnação que nos é mais favorável. Favorável no sentido de evolução, de aprendizado.
Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério de Auxílio. Foi onde André Luís foi recolhido. André Luís do umbral passou para o Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração, ou seja, os espíritos mais revoltados, mais difíceis, é para este ministério que vão. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, ou seja, ninguém anda lá a passear. E nós aqui também não o devemos fazer, porque o trabalho dignifica, o trabalho ajuda-nos a evoluir. E, portanto, todos os espíritos lá na colónia espiritual trabalham a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. Claro, o Ministério da Elevação já é um ministério mais superior. E raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. Da União Divina é o ministério que liga, portanto, aos mundos mais ditosos. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Ou seja, quando os espíritos ficam aqui na crosta terrestre, são chamados de fantasma. E já, graças a Deus, estes espíritos que já não ficam aqui agarrados à crosta terrestre, já estão numa colónia espiritual, já estão a fazer o seu aprendizado. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos de esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Quer dizer que para sermos de facto trabalhadores nestes ministérios, temos ainda muito que palmilhar, porque temos que ser muito responsáveis, muito sérios, muito abnegados. Temos que estudar. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como por exemplo da alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. E nós aqui somos assim? Se calhar somos exatamente ao contrário. Se nós nos pudermos encostar um bocadinho e o nosso colega fazer um bocadinho mais, para nós é ótimo. Mas vejam bem, tudo lá é controlado ao rigor. E claro, os espíritos não se conseguem mentir uns aos outros, como nós, que ainda temos aqui esta carcaça que nos impede de ver, de facto, os pensamentos que temos. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, mas não é porque ele não quer trabalhar, pelo contrário, o governador é o que mais trabalha, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno, ou seja, ele quase nunca descansa. Todos os momentos que tem é para trabalhar. E nós conhecemos alguém assim, aqui nesta casa. Se pensarmos bem, a irmã Leonor também já é um ser que, de facto, não descansa e também não nos dá descanso a nós trabalhadores. E ainda bem, ainda bem. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público exige.
A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona do nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Vejam bem, ele podia ficar lá no seu ministério, administrando, orientando, mas o que é que ele faz? Vai ao ministério mais complicado, que é o da regeneração, para ajudar. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidos no Ministério da Regeneração. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da Regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Ele não vive para si, vive para os outros. Também não é esse exemplo que nós temos às vezes dos nossos governantes, não é? Deixara-nos o aerobus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se tal qual observar à saída belas melodias atravessando o ar. Notando uma expressão indagadora, Lísia explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. E é uma grande verdade. Mesmo nós no carro, em casa, até no local de trabalho, se pudermos. A música ajuda-nos imenso. Quem esteve aqui na hora passada, na palestra das 7, de facto o nosso irmão Carlos até nos mostrou o que a música e as palavras e a prece fazem com a água. Portanto, a música tem um efeito magnífico em nós. E vejam como a música no nosso lar é constante. Está em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Se nós começarmos a seguir um bocadinho estes exemplos, já vamos notar a diferença. Nesse interim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chama-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. Vejam, lá não se para mesmo. O companheiro afastou-se, calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. De facto, André Luís estava a tirar ali um outro curso. Não um curso de médico, mas um curso, de facto, que o vai ajudar a ser um espírito de luz, a aprimorar-se. E aqui está. Podemos aprender muito com esta colónia espiritual. Podíamos também preparar o nosso planeta para ser também um exemplo desta colónia, em que pudéssemos ter águas limpas, jardins limpos, floridos, onde tudo pudesse ser harmonia entre ajuda uns com os outros, inclusivamente que amássemos e respeitássemos os nossos irmãos animais, porque existem animais no nosso lar também. Mas, de facto, nós ainda somos muito ignorantes, ainda somos muito orgulhosos, muito egoístas e, enfim, ainda não conseguimos respeitar os nossos irmãos, a irmã natureza e os nossos irmãos animais. Possamos nós aprender com esta obra magnífica. Aconselho a todos aqueles que não têm este livro para o levarem, para o comprarem, ou até o próprio filme, para quem não gosta muito de ler, porque é muito valioso.